que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, o meu coração. Dessa vez, bom dia! Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som, né? Então, bom dia, gente, bom dia. Tô vendo que já tem 2 pessoas online aí, né, me acompanhando. Um bom dia para vocês, não sei quem é. Ah, Adriano, meu primo aí, bom dia, né? Então, que Deus, né, possa estar abençoando o nosso dia, que Deus possa estar à frente de tudo e todas as coisas, né? E eu voltei, gente, voltei. Várias pessoas aqui me perguntando, né? E me questionando: cadê você? Cadê você? Cadê suas lives? Né? Eu tenho orado muito, pedindo a Deus um discernimento aí, um direcionamento aí. E hoje eu acordei assim, com uma vontade de estar aqui, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sim, que é o nosso foco principal, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Mas antes, né, aquela pergunta: como você está? Como está a sua vida? Como tá as coisas do dia a dia, né? Muitos ainda estão preocupados, né? Às vezes a gente fala em pandemia, sim, nós continuamos falando em pandemia, né? Porque nós estamos vivendo ela ainda. Mas, deixa eu só diminuir mais um pouquinho aqui meu som. Porque tem vezes que eu não ouço nada, mas tem vezes que eu ouço tudo. Então, a gente hoje vai estar fazendo uma leitura. Eu tô aqui para compartilhar a leitura diária com vocês, né? Então, a gente vai estar fazendo a nossa leitura diária lá no livro de Efésios, capítulo 1. Né? Deixa eu apresentar aqui para vocês, gente, olha. Essa é a nossa revista Palavra e Vida, né? Nós estudamos todo domingo a partir das 9 horas da manhã, aliás, 8h50, né? Que a gente dá abertura, né? Lá na minha igreja. E a gente está estudando esse trimestre agora as epístolas, que são as cartas para o nosso tempo, né? E a gente vai estar lendo a palavra diária de hoje, o versículo diário de hoje, que o tema, né, do nosso próximo estudo aí vai ser regenerados para servir, né? A carta aos Efésios, né? Então, com o apóstolo Paulo aí, ele escreveu. Um bom dia aí, eu tô vendo que tem mais pessoas aí online, acho que a Florinda, né? Que deu aí um joinha aí. Então, um bom dia para você também, né? E eu acho que em primeiro lugar agora, antes da gente começar aqui a falar um pouquinho, a entender um pouquinho, mas o que vem a ser Efésios ou Éfeso? Quem é Paulo? Né? Então, geralmente, antes da gente ter aquele estudo assim, né? Antes de saber quem é, que às vezes a gente fica assim, né? Meio confuso. Principalmente aqueles que ainda têm uma dificuldade ali de estar entendendo um pouco ali, né? A palavra do Senhor. Porque, realmente, gente, se a gente não tiver um discernimento, um direcionamento, oração, sempre, antes de qualquer leitura da palavra, de qualquer leitura da palavra do nosso Deus, vamos orar, né? Orar e pedir o discernimento a Ele, a sabedoria para entender as suas palavras, para entender aquilo que Deus vem, né, a falar aí aos nossos corações. Então a gente vai estar orando, vamos orar aqui nessa manhã, entregar o nosso dia, a nossa vida ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? E aí depois a gente vai estar dando continuidade. Convida aí pessoas aí para estar assistindo aí,
né? Para estar nos acompanhando aí, né? E esteja compartilhando aí, dá um likezinho aí, tá bom? E eu vou ver se eu vou disponibilizar esse vídeo também lá no meu YouTube, tá? Depois eu vou estar fazendo a propaganda aí do YouTube aí, eu peço a vocês aí para estar lá compartilhando, assistindo e deixando um joinha lá, tá bom? Então vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui em Tua presença, Deus. Muito obrigado por permitirmos, Senhor, em estarmos aqui. Deus, te entregamos as nossas vidas nesse momento em Suas mãos, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor que habita naquele que já te aceitou, Pai, esteja nos direcionando, Deus. Que tudo que seja falado aqui nesta manhã, tudo que seja lido, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Venha nos dar direcionamento, Pai. Venha nos dar sabedoria, Senhor, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Senhor. Essa é a minha oração nesta manhã, Pai. E é no Teu santo nome precioso que eu te faço essa oração, Deus. Se alguém estiver aqui me assistindo, Senhor, e ainda não entregou a sua vida a Ti, Deus, venha falar os corações, venha tocar, Senhor. Continue batendo na porta, Deus, para que eles possam entender e estar abrindo a porta das suas mentes, dos seus corações, e que eles possam entender que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E é no Teu santo nome precioso que eu te faço esta oração, Pai. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Óculos, né? Porque aí já é demais, né? Deixa eu dar uma limpezinha rápida aqui, porque eu já limpei, mas eu mesma acabei, né? Então vamos lá. A nossa leitura, ela vai estar lá em Efésios 1, Efésios capítulo 1. Mas, como assim? O que é Efésios? O que vem a ser Éfeso, né? Quando a gente fala, quem é Paulo? Então a maioria das pessoas, eu acho que já conhece a história de Paulo. Se você não conhece, eu vou falar muito rápido, né? Paulo, ele praticamente, eu creio que ele foi o último apóstolo, né, de Cristo, a última pessoa que recebeu, assim, a visão, que viu, né, o próprio Deus. Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa questão de apóstolos, né, que apóstolo de Cristo foi aquele que viu Cristo, né, e eu acho que não tem mais ninguém que viu Cristo depois de Paulo, não sei. Pergunta aí pro meu pastor, depois eu... Não, gente, é só ler a Bíblia que tá escrito aqui, tá? Mas às vezes eu corro assim no pastor, no meu digníssimo esposo, o William. Beijo pra você, meu bem. Então, o que acontece? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre Efésios, né? Então, o livro de Efésios lá na Bíblia, né, foi escrito por Paulo. E alguns estudiosos, eles até tentaram questionar, né? Deixa eu só elevar aqui um pouco a minha Bíblia. Tá, gente? Ó, a Bíblia tá aqui, ó. Bíblia da mulher, tá aqui na minha mão. Tá até velhinha, tadinha. Mas é a minha companheira de anos aqui, né? Então vamos lá. Embora, né, a autoria paulina tenha sido questionada em anos recentes pelos estudiosos, vários fatores apoiam a posição de que o apóstolo Paulo escreveu. Então os estudiosos aí, eles, né, pesquisaram e viram que realmente a epístola é essa carta. Quando a gente fala de epístolas, são cartas, tá? Então as epístolas, as cartas, né? E não é só essa carta, né, aos Efésios, mas tem várias outras cartas também que o Paulo escreveu, mas que eu não vou focar aqui porque hoje a gente está falando de Efésios, tá bom?
Então, vários fatores apoiam a posição de que o apóstolo escreveu a Epístola de Efésios. Tá? Então, tem altos índices, principalmente quando ele fala eu, Paulo, então ele está afirmando, né, algumas questões aí. E a amplitude de estilo e vocabulário empregados também lá em Efésios, ela é compatível com o alto nível educacional de Paulo. E a maneira particular de abordagem de assuntos na epístola também são características do apóstolo. Por que falam isso, gente? Lembra quem é Paulo? Eu fiz essa pergunta lá no começo, né? Então, Paulo, ele era na época ele não era apóstolo, né? Nem discípulo de Jesus. Mas ele acreditava em Deus, né? Então, ele era uma pessoa que acreditava no próprio Deus. Porém, ele fazia o quê? Como é que eu vou dizer? Os cristãos naquela época, vamos lá, gente, desculpa que eu tô com alergia. Então, os cristãos naquela época lá, né, eles eram muito perseguidos, porque eles falavam, né, em Cristo, Jesus e tal. Sei que o próprio Jesus foi questionado algumas vezes quando ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim e tal. Então achavam que eles estavam blasfemando contra o próprio Deus, porque ninguém acreditava que o próprio Deus havia sido encarnado, veio, né, encarnado como homem, uma figura carnal de homem aqui na Terra para nos ensinar a maneira correta, né, de proferir a sua palavra, né, do seu direcionamento. Então o próprio Deus ele achou necessário vir até a Terra, né, e por isso veio, nasceu, né, uma mulher que é a Maria, né, nasceu, cresceu, foi criado, né? Então a maneira de como Cristo foi criado e viveu a sua vida foi exatamente para nos dar instruções de como viver uma vida em santidade, de como ter uma vida em santidade. Então o próprio Deus ele veio, né, e falou isso aí conosco. Então, Paulo ele perseguia os cristãos, eles perseguiam os judeus naquela época em nome de Deus. E aí quando ele está indo lá para a cidade de Damasco, né, Paulo tem a revelação e ele tem a visão de Cristo quando Cristo fala com ele, Saulo, lembra que o nome dele era Saulo. Saulo, por que me persegues? E ele entende, é engraçado que Paulo não pergunta, quem é? Não, ele entende que é o próprio Deus falando com ele. Né? Então ele entende naquele momento que é o próprio Deus falando com ele. E aí a partir dali, né, vocês agora vão lá, né, em Atos lá e vão entender melhor a história aí de Paulo. Então tá bom, então Paulo de perseguidor, Paulo acabou sendo perseguido também, né? Porque depois que ele começa a proferir aí a palavra de Deus, a levar aí, ele também começou a ser perseguido. Mas Paulo tinha um diferencial, gente. Paulo era ousado naquilo que ele fazia. Então ele ia para frente mesmo. Ele não fugia do perigo, não. Ele ia, partia mesmo e falava com autoridade. E isso é uma das coisas que a gente vai ver aqui agora. Por quê? Porque lá em Efésios, né, era uma igreja, aos Efésios, quando a gente fala, era uma igreja, e essa igreja, ela estava lá na cidade de Éfeso, tá? Então, Éfeso era o mais importante centro comercial da Ásia Menor, tá, gente? Que no caso é a moderna Turquia. Rotas de comércios regionais se estabeleceram ali, e a cidade possuía um excelente porto natural. Seu magnífico templo era dedicado à deusa grega Ártemis, né, que automaticamente era conhecido como Diana para os romanos. Então era conhecido por todo o mundo helênico como um centro de culto pagão
e artes de magia. Então olha como que aquela cidade, né, tava. Então Paulo, ele visitou Éfeso no final de sua segunda viagem missionária. Então Paulo era um missionário, né, levando aí a palavra do Senhor para quem ainda não havia conhecido. Então, Paulo, ele visitou Éfeso no final de sua segunda viagem missionária, deixando na cidade, e ele deixou na cidade lá Priscila e Áquila para continuarem o ministério. Então, em sua terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos em Éfeso, a qual se tornou um centro de irradiação do evangelho para o resto da província. Então, Paulo levou 3 anos naquela cidade, na terceira viagem dele, né? Então, ele já passou lá algumas vezes. Na segunda vez ele foi, deixou os missionários lá, e na terceira vez ele mesmo ficou naquela cidade ali, né? E aí aonde aquela cidade se tornou, né, foi erradicado mesmo o evangelho. Então foi pregado o evangelho para o resto da província. Então o ministério de Paulo, fortalecido pelo Espírito Santo, né, do Senhor, foi marcado por milagres poderosos. Em um grande número de pessoas se converteram ali. Então olha só, você pegar uma cidade, né, que aquela cidade lá era uma cidade, né, pagã, completamente pagã, né, que viviam lá de deuses, né? Então ele era uma cidade bem complicada ali. E Paulo vai ali e começa a falar de Cristo, né, do verdadeiro Cristo, qual o sentido, né, do nosso Deus aí todo poderoso. E Paulo, ele consegue. A gente vai ver essas coisas de Paulo lá no livro de Atos, tá, gente? Então, esse momento que Paulo estava lá em Éfeso foi marcado por um milagre poderoso, porque um grande número de pessoas se converteram. E em certo momento houve um tumulto muito grande, né, instigado pelos feiticeiros, cujos negócios foram prejudicados, né? Então, pelo fato de muitos se tornarem cristãos e renunciarem às práticas pagãs. Então a gente vê o quanto que é poderoso aí a gente levar a palavra do Senhor aí, né? Então, mas qual era o propósito? Qual era o propósito de Paulo ter escrito? Paulo já tinha ido lá, né? Já tinha falado da palavra do Senhor, várias pessoas, né, já tinham aceitado Jesus. Só que aquelas pessoas, eles vieram de um outro tipo de religião, uma religião pagã. E às vezes, irmãos, quando a gente aceita Jesus, né, como único suficiente Salvador, se a gente não tiver cuidado, não orar, jejuar e deixar mesmo que o Espírito Santo guie nossas vidas, às vezes nós continuamos praticando algumas práticas antigas. A gente não deixa o velho eu para trás e se torna o novo eu, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E esse foi o propósito, né, de Paulo. Então Efésios, ao contrário de outras, né, de outras epístolas, de outras cartas paulinas, não foi escrita para tratar de problemas específicos de uma igreja ou para corrigir erros específicos de ensino falso. Ao contrário, Paulo, em primeiro lugar, ele proclamou os recursos espirituais que os crentes haviam recebido, de forma que pudesse cumprir o propósito geral de Deus para a igreja. Então, né, que era louvar e glorificar a Deus. Então a gente vai ver que quando a gente lê, a gente vai ver como que Paulo faz a saudação àquelas pessoas, né, daquela igreja, daquele lugar, né? Então, em seguida, ele explicou como Deus havia reconciliado os crentes
consigo mesmo e uns com os outros, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Então os exortou a apoderar-se desses recursos para viver em amor, unidade crescente uns com os outros, na comunhão na igreja, na família e na arena da batalha espiritual. Então Paulo pega o lado forte daquelas pessoas, né, falando que ali havia louvor, havia pessoas que estavam realmente glorificando o nome de Deus. E aí ele vai e começa por ali, né, por esse caminho ali. E a quem foi destinado isso? Então essa carta ela foi escrita principalmente para os crentes gentios que viviam lá na Ásia Menor, que é na cidade lá de Éfeso. Tá ok? Então deram para entender um pouquinho? E aí só para a gente finalizar esse conteúdo aí, nessa introdução aí, o apóstolo Paulo ele apresenta seu tratamento mais exaustivo sobre a autenticidade do seu apostolado. Ele esclarece também a respeito da unidade entre judeus e gentios. Olha só, gente. Tornada possível pela obra de Cristo na cruz. Então ele desenvolve o glorioso tema sobre a posição do crente em Cristo e o próprio Deus para o mundo conquistado através da igreja. Então, usando as seguintes metáforas: o edifício, o corpo e a noiva. Então, Paulo também apresenta a responsabilidade do crente, né? Então, nós temos aí uma responsabilidade do crente em viver uma vida cristã autêntica, com o seu mais claro pronunciamento sobre a importância dos relacionamentos dentro da família. Então, a gente aí começou a entender um pouquinho aí qual era o propósito de Paulo, tá? Então a gente vai ler aqui. Agora a gente vai lá, você aí que eu já falei, o que anotou, a gente vai estar lendo agora o versículo, que é a leitura diária, tá? De hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro, tá ok? Então tá lá em Efésios, minha Bíblia tá aqui, tá abertinha aqui, tá? Adoro esse louvor aqui também. Abriram aí lá em Efésios capítulo 1. E a gente vai ler do 1 ao 14. Tá? Gente, ouve só um pedacinho, ó. Eu te abençoo lá, onde pisar teu pé, abençoado será. Eu sou, eu tô, exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater, e se eu quero te abençoar, quem vai contender? Fabiana Anastácia, né? Esse louvor fala muito ao meu coração também. Vamos lá, gente, abrindo aí sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu? Fui eu. Ó, defensor. Eu te abençoo, onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu te exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater.
Esse louvor é bem interessante, que fala sobre as verdades do nosso Deus, gente. Nós estamos esquecendo os milagres de Deus Todo-Poderoso, né? Na nossa vida. Então nós não podemos esquecer que foi Deus. Deus dá, Deus toma, Deus tira e Deus abençoa. E quando Ele faz, não tem quem disfarça, né? Então nós temos que ter isso, ó, gravado na nossa mente, ok? Então vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Gente, olha interessante esse primeiro versículo, como que Paulo se apresenta, né? Graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui o som. Todo poder. Então vamos lá. Segundo versículo aqui. Graça a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da tua vontade. Versículo 12. A fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito das promessas, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Então a gente viu aqui, nesses últimos versículos, 12, 13 e 14, ele dando, né, falando com aquele jeitinho dele lá, né, Paulo falando com aquelas pessoas, né, a fim de sermos o quê? Para louvor da sua glória. Então nós estamos aqui para louvar a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, né? E de antemão esperamos em Cristo. Então, em quem também vós, aí ele fala no versículo 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. E aí você ouve a palavra, né? Você ouve a palavra aí da verdade, né? Que é levada, que o que é a palavra da verdade? Quando a gente fala de Jesus Cristo, gente, a gente está pregando Jesus como o único e suficiente Salvador, né? E aí ele falou que as pessoas daquela cidade, né, daquela igreja, ouviram a verdade,
creram, porque ele fala, ó, tendo nele crido. Então quer dizer, acreditaram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então a gente tem que entender que quando a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador de coração, o Espírito Santo do Senhor ele já habita sobre nós. Então ele já entra em nossas vidas, já começa a nos dar um direcionamento. E como que é feito esse direcionamento? Através das nossas orações, orando e pedindo a Deus a cada momento, né, que esse Espírito Santo dele venha nos conduzir, né? Lembra aquela música lá que fala: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo usar. Então, assim, que eu necessito usar, né? Até falei errado aqui no final. Então, o que acontece? O Espírito Santo é para isso. Ele é o nosso intercessor, né? É o nosso consolador. Lembra quando Cristo ele veio e ele foi crucificado e ele vai e fala: eu vou, mas vou deixar o consolador. Então ele deixa o Espírito Santo dele. Então é a partir do Espírito Santo do Senhor que habita dentro de você. Quando você aceita, gente, é quando aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é só aquela historinha do eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas não há transformação de vida, tá? Espera um pouquinho, beber uma aguinha aqui. Tô falando muito, né? Que já é de praxe eu falar muito mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que entender essa transformação de vida. Foi isso que Paulo, ele quis deixar bem claro ali para aquela cidade, porque aquelas pessoas praticavam outro tipo de religião. Eles acreditavam em deusas, né? E então Paulo apresenta o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo, né? A verdadeira salvação. E aí então ele começa a trabalhar como que você tem que continuar vivendo aquilo ali, como que é o seu caminho, como que deva ser a sua vida. E ele vai e fala que depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho, né? Que aí ele fala, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Então tem essa passagem, né? Isso aí, você ouve a palavra, lembra? A conversão vem do ouvir. Vem do ouvir. Então, quando você ouve alguém falar de Jesus Cristo, né? Quando alguém vem falar de Jesus Cristo a você, então se atentem. Que os seus olhos, que os seus ouvidos, que o seu coração esteja assim, voltados, né? A estar aberto para o Evangelho, né? Porque não adianta também, às vezes eu falo assim, com o William, você tá me ouvindo, mas não tá me escutando. É uma coisa meio louca, né? É porque parece que ouve, mas não assimila. Ou só ouve. Parece que ela entrou aqui e nem saiu aqui, né? Ela bateu e voltou. Né? Então, por isso que a palavra fala que a salvação vem pelo ouvir. De você ouvir a palavra, você ouvir alguém pregando, alguém falando de Jesus Cristo. E aí tem um interesse em saber, em conhecer quem é esse Deus aí, todo-poderoso. Porque senão, gente, qual seria o significado da nossa existência? Nós temos um propósito aqui, não é? Então, se nós temos um propósito aqui, né? Então é assim, o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E incrível que Deus ele é tão maravilhoso que ele só está tardando a sua volta, né? Porque ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? E ele deixa claro que ele vai voltar depois que todos aí
tiver ouvido aí a palavra de Cristo. Aí agora uma pergunta para você que já entregou a sua vida a Jesus, para você que já serve a esse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Você tem feito a sua parte? Você tem levado a palavra do Senhor? Você tem proliferado a palavra do Senhor? Lá no seu trabalho, na escola, ou com seu vizinho, com seu amigo. Você tem falado de Jesus Cristo? Porque nós evangélicos que estamos tardando a volta de Cristo. Né? Porque a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer. Então a gente tem que falar da palavra do Senhor. A gente tem que estar ali disposto a abrir um pouquinho mão, né, das coisas desse mundo. E falar, porque o que importa mesmo é como eu tenho vivido a minha vida hoje, né? Mas o importante é a minha vida lá na vida eterna com o nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Ontem foi interessante a pregação do nosso pastor, né? A gente fala que ele estava, costumo falar que ele estava no óleo ontem, né? Então ele pregou lá em cima do livro de Apocalipse, né? E aí é o nosso tema, né? Que a gente tem falado sobre igreja saudável, tá? Então ele falou, uma igreja saudável tem uma visão voltada para o futuro. E aí ele fez algumas perguntas. Quais são os seus projetos para o futuro? Quais são os seus projetos para o futuro? Que visão você tem de sua vida para o futuro? E aí ele vai e falou também, o Senhor, quer dizer, o nosso Deus, ele quer que você tenha a visão de águia, quer dizer, uma visão apurada, uma visão real e sincera do propósito de Deus para as nossas vidas. Então que nós possamos ter essa visão. Deus quer que nós entremos no céu e na nova terra. Então quando fala um novo céu e a nova terra, não é mais esse céu e nem essa terra aqui não, gente. Então a gente tem que entender isso também. Então às vezes a gente vive muito preocupado com o hoje. Ai, será que eu vou fazer minha faculdade? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir aquilo? Será que eu vou conseguir aquilo outro? Isso aí são consequências do nosso trabalho, consequências da nossa vida, né? Que Deus te dá a oportunidade, sim. Deus abençoa tanto os crentes como os não crentes, né? Então os ímpios também. Então, como é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de futuro? O que você almeja lá no futuro? Né? Daqui a 10 anos, onde você pretende estar daqui a 10 anos? Será que em 10 anos, quantas pessoas, né? Vamos fazer aí um papo. Daqui a 10 anos, quantas pessoas você levará aos pés de nosso Deus? Quantos discípulos você fará nesses 10 anos? E até hoje, quantos discípulos você já fez? Então nós temos que pensar aí, né? Então a leitura aí da palavra de hoje, segunda-feira, Efésios 1, do versículo de 1 a 14. Né? Então Paulo apresenta Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. A palavra que ela é o quê? Escutada, quando você ouve, acredita e aceita. Então, que Deus possa estar abençoando cada vez mais e mais e mais a sua vida. Mas que você possa estar voltado para o Senhor também, confiando nele, acreditando nele e seguindo aí os seus passos. Ok? Amém? Amém. Então, amanhã não sei, né, se vai dar pra gente estar falando, mas o versículo de amanhã, terça-feira, vai ser Efésios capítulo 1, aí vai dar dando continuidade, do versículo 15 ao 23, tá? E aí a leitura diária pra gente poder estar entendendo um pouquinho para chegar lá no estudo, já tá todo mundo supimpa. Tá bom, gente? Então eu vou encerrar por aqui, porque eu nem sei quanto tempo eu tô aqui, ó. Já tô aqui há quase 40 minutos falando com vocês, né? Então é muita coisa falando. Vou ver se eu faço alguns vídeos mais curtinhos aí, tá bom? Então, olha, um grande abraço, um beijo a todos, um bom dia para vocês. Pensem em tudo que foi falado aqui nesse vídeo,
tá bom? Peço que vocês compartilhem aí também, né? Que vai estar ajudando aí a levar também aí a palavra do nosso Deus aí, Todo-Poderoso. Ok? Então, um grande beijo para vocês aí. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, tá? Lembrando, gente, pedido de oração é só mandar aqui, tá? Vocês podem digitar aí, pode estar pedindo. Manda pro meu direct lá ou manda pro MSN aí. Manda mensagem ou manda aqui mesmo aqui. Que a gente vai estar anotando, vai estar orando aí sempre por cada um de vocês, tá bom? Então, Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amanhã eu vou estar de plantão. Então, não sei se eu vou conseguir fazer. Mas quem sabe eu tiro um tempinho lá e a gente consiga, tá bom? Porque, ó... sempre, amém. Gabriela Rocha adorando Deus, ó. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, a Ele a glória, a honra e o nosso louvor. Somente o nosso Deus mesmo, ó. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Tchau, gente. A Ele a glória. Tchau.